Por mais que você seja de direita, Fred, o Alexandre seja de esquerda, nós estamos aqui para defender a liberdade de expressão. Afinal de contas, as pessoas que estão nos assistindo, Alexandre, são suficientemente inteligentes para te ouvir, para ouvir o Fred e tirar a sua própria opinião. A mídia, muitas vezes, a grande mídia especialmente, ela é tão prepotente que ela acha que ela tem que dar determinadas opiniões politicamente corretas ou de determinados vieses ideológicos, né? E proibir certos assuntos. Por quê? Porque muitas vezes a imprensa trata você que está nos acompanhando como alienado, como uma pessoa que não tem capacidade de discernimento. E isso as redes sociais ajudou a quebrar também. Pois não, Alexandre? Então, essa é uma questão fundamental, Rafael e Fred, que quando a gente discute liberdade de expressão, não se trata apenas de uma regulamentação sobre os meios de comunicação, tanto na rede quanto, né, os meios da grande mídia, né? Mas é importante a gente compreender que a gente tem hoje uma ocidentalização da mídia que ocorre, né, em todo, né, Ocidente, em que você tem quase que uma pauta comum, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, quer dizer, a informação ela é profundamente filtrada. Seletiva. E nesse momento da guerra, por exemplo, a gente tem vários jornalistas que são censurados porque eles estão divulgando fatos da guerra que não interessam ao Ocidente. E é importante colocar isso. Então a gente vive uma situação em que a liberdade de expressão ela vai se tornando um jargão que é cada vez mais atingido. Assim como a liberdade de propriedade. Vejam, você congelar ativos, né, de empresários, de pessoas físicas, só porque elas são russas, isso é evidentemente um ataque à propriedade, né? E quem faz isso? De uma forma magistral. Inglaterra, Estados Unidos, Comunidade Europeia. Então a gente está, na verdade, num mundo mediado por grandes polêmicas. Você cercear a liberdade de expressão nesse mundo, nessa conjuntura, é muito difícil. E o programa que busca essa polaridade, né, que busca esse diálogo entre as diferentes posições, ele é muito importante, porque o acesso à informação é condição para a gente poder decidir entre as alternativas que estão diante de nós. Se eu tenho apenas uma versão dos fatos, a minha alternativa vai ser exatamente condicionada a essa versão única dos fatos. Então a liberdade de expressão é muito importante, mas o papel do Estado na regulamentação da liberdade de expressão é fundamental. Vejam o documentário sobre o dilema das redes sociais. Uma notícia falsa, uma fake news, ela roda 10 vezes mais do que uma notícia verdadeira na internet. E quando eu tenho a internet, né, remunerada, monetizada com as notícias falsas, eu tenho, né, essa, digamos assim, potencialização, né, das mentiras, né, da distorção dos fatos nas redes sociais. O dado que o Fred traz é um dado muito importante, né? Vejam, nós estamos em vésperas de eleições parlamentares nos Estados Unidos. O Elon Musk compra o Twitter. O Twitter é uma ferramenta de debate público muito importante, não só na sociedade estadunidense, mas em todo o mundo. Ao fazer isso, quem é que está se alavancando? Os setores mais à direita. A dificuldade é se, de fato, o Trump será ou não será um futuro candidato do Partido Republicano. Provavelmente não, né? Provavelmente o próprio partido vai boicotá-lo. Mas do ponto de vista concreto, o Elon Musk não é uma pessoa, né, que não tem uma posição política para a sociedade estadunidense ou para o mundo. Ao contrário, né? Ele é aquele sujeito que chamou o Putin para um confronto pessoal, para uma briga, né, entre indivíduos. Lógico que a gente vai dizer que isso é um momento catártico, etc. Mas do ponto de vista político, o Elon Musk não é um sujeito neutro. Eu não sei se eu concordaria assim, com o professor nesse sentido. O Elon Musk, ele realmente fez isso, né? Mas mais foi uma brincadeira ali com o Putin. Na verdade, foi uma situação até curiosa que aconteceu, porque assim que estourou a guerra na Ucrânia, os ucranianos pediram acesso, né, ao sistema de internet por satélite que chama Starlink, que é parte da SpaceX, né, da empresa do Elon Musk. E o Elon Musk rapidamente disponibilizou, falou, olha, tá aqui meu sistema, porque, obviamente, os ucranianos estavam sofrendo os ataques, né, da Rússia lá na guerra, estavam tendo seus meios de comunicação sendo cortados e o Elon Musk disponibilizou esse sistema de graça para a Ucrânia. E aí, logo em seguida, ele sofreu pressão de organismos internacionais, os mesmos que o professor citou, né, a União Europeia, esse pessoal mais do lado globalista, para que cortasse a comunicação da Rússia. Falasse, olha, já que você consegue fazer isso, corte a comunicação da Rússia aí. Ele consegue, pelo sistema dele, impedir que a Rússia tenha acesso ao sistema de internet por satélite. E ele falou, não,
E eu sinto muito, porque eu sou, e ele utilizou essa palavra em inglês, né, free speech absolutist, né, que seria um extremista da liberdade de expressão. Então, da mesma forma que eu estou deixando a Ucrânia se comunicar, a Rússia tem que se comunicar. Até porque injustiças podem ser cometidas, né? Eu concordo com o professor, não é justo você confiscar bens de cidadãos russos, né? Ainda que sejam tratados aqui como oligarcas, mas não é justo você confiscar bens de cidadãos russos, porque estão querendo punir o Putin lá, né? Mas, voltando só para esse assunto nosso aqui da Câmara, olha que interessante, né? Tratou-se de uma punição ocorrida no contexto de uma audiência pública, onde supostamente informações inverídicas de saúde tinham sido divulgadas. Mas olha que curioso, como isso é dinâmico e como é perigoso você aplicar essa censura. Até, se eu não me engano, o meio do ano passado, você não poderia conjecturar a origem do vírus. Você não poderia falar de onde veio, né? Só que, de maio pra frente, se não me engano, de maio ou junho pra frente, aceitou-se, porque os cientistas começaram, olha, realmente pode ser que ele tenha surgido lá naquele país que todo mundo fala que surgiu. E aí, as redes sociais, até maio, elas proibiam. Se você fizesse um vídeo falando, olha, eu acho que essa praga surgiu lá. Tô até tomando cuidado aqui, porque eu já tô calejado com isso. Eu acho que essa praga surgiu lá. Seu vídeo era derrubado, você levava um strike, podia perder seu canal. E de junho pra frente isso mudou. Você estava autorizado a conjecturar. Olha, pessoal, acho que surgiu lá, apareceu esse e esse indício. Então, olha o tanto que é perigoso isso. E o fato da gente não saber... Muito tênue. E não só ela é tênue, Rafael, mas pior que isso, ela é opaco. Né? Você não vê, você não sabe qual é a linha. Por isso que o poder público precisa se manifestar, né? Porque essa zona cinzenta, por isso que eu concordei. Tem que ter um entendimento aí da participação do poder público. Por isso que eu concordei com a MP da liberdade de expressão do Bolsonaro. Eu que vocês estão concordando, tem 10 minutos. Mas eu concordei com o absoluto aqui. Não, mas vamos o Bolsonaro fez bem naquela MP da liberdade de expressão, ela não foi aceita. E olha que curioso, só para encerrar aqui, eu falei demais passar a palavra pro professor, mas olha que curioso, o Bolsonaro passou essa MP da liberdade de expressão, mandou pro Congresso, ela foi rejeitada pela Rosa Weber e pelo Rodrigo Pacheco. Nunca tinha visto isso na vida, mas aconteceu. Um comentarista aqui de Goiânia, de um portal de notícias famoso, na mesma semana, ele foi banido do Instagram porque ele exagerou nas críticas que ele fez contra eleitores do Bolsonaro. Ele xingou demais e foi banido do Instagram. O que ele alegou na defesa dele? A MP do presidente. Então, ele passou a vida dele inteira, fez carreira xingando o Bolsonaro, mas na hora que ele foi banido, ele foi correr a quem? Para a MP do Bolsonaro, só que infelizmente já tinha sido rejeitado. Do ponto de vista objetivo, quando a gente fala da liberdade de expressão e do papel do poder público nessa regulamentação, é importante a gente destacar que nós não vivemos hoje numa conjuntura em que a liberdade de expressão é enaltecida. Vide, né, você estabelecer a censura, né, a proibição dos dados sobre os gastos presidenciais, né, os dados sobre a carteira de vacinação do presidente por mais de 100 anos. Portanto... Onde os dados sobre o contrato da vacina, né? Em São Paulo também, os contratos da vacina estão sob segredo também, por 100 anos. Todos esses dados. E isso é um verdadeiro absurdo, do ponto de vista da comunicação e da informação social. Agora, é importante nós colocarmos o seguinte. Nós vivemos num mundo em que a informação é extremamente manipulada. Se você não assumir uma postura pública diante do controle de como essa informação está se desenvolvendo, garantir, como ocorre aqui, eu acho que de uma maneira muito tranquila, né? As visões sobre os mesmos fatos, as possíveis visões sobre os mesmos fatos, é uma condição necessária para o debate, para o papel. Vamos lá, toda a comunicação social, ela deve ser uma concessão pública. Nós temos um debate aí sobre um marco regulamentador da internet, em que existem muitas sombras, né? Muito espaço opaco, mas do ponto de vista dos interesses populares, a gente está diante de uma grande questão, que é qual a informação e como essa informação chega para a gente, e mais, como ela é tratada. Hoje a gente tem um grande monopólio da mídia televisiva, por exemplo, que concentra... Mas a mídia televisiva já perdeu muito de sua força, professor. Eu não sei se... Não, olha, quando o PT os dados indicam que a televisão hoje é utilizada como melhor meio de informação por 70% da população ainda. Não sei se eu... falando de 140 não sei milhões se eu concordaria. Olha, quando o PT realmente estava elaborando lá, né, queria até criar um conselho de imprensa, eles criaram o conselho de imprensa, né? Depois o Lula foi demovido dessa ideia pelo pessoal mais próximo, porque pegou mal, né? A imprensa, se fosse hoje em dia, seria diferente, na minha opinião. Mas naquela época a imprensa era mais arredia ao governo petista, né? Mas a justificativa principal, que eu me lembro, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas precisamos massificar, precisamos democratizar os meios de comunicação. E só que o que aconteceu? Isso foi em 2009, 2010, 2008. De lá para cá, nós tivemos um boom da internet que verdadeiramente, sem nenhuma intervenção, regulação estatal, no sentido de coibir informações, conseguiu democratizar a informação. Hoje em dia, qualquer um pega o celular aqui, faz um vídeo, tá na internet, né? E assim, eu acho que se a pessoa ela tem que ter responsabilidade no que ela tá postando. E outra coisa legal que o Elon Musk prometeu no Twitter vou banir o anonimato. Você vai entrar na rede, você vai ser registrado. O que você postou é responsabilidade sua.
E é só isso que a gente pede. A plataforma dá a liberdade de você falar. Você postou um crime, você postou uma ameaça, você está incentivando violência, né? Você está fazendo... Não gosto dessa palavra, porque ela foi muito banalizada pela esquerda, mas você está fazendo discurso de ódio contra algum segmento, você seja responsabilizado. Agora, o que não pode fazer é a censura prévia, como o ministro do STF fazem, né? Tem gente que não pode abrir conta mais no Twitter, nem sabe que o cara vai postar, mas ele não pode abrir mais a conta no Twitter. Então, eu acho que assim, a democratização que o PT buscava, pela sua regulamentação, a gente conseguiu. E conseguiu através da expansão das redes sociais, conseguiu através da massificação da tecnologia, e hoje em dia uma pessoa que começa da sua casa, do seu quarto, com o seu celular, se ela estiver falando coisas boas, que interessem ao público, que traga conhecimento ao público, rapidamente ela pode alcançar o nível de transmissão, de alcance de informação de uma rede de TV.